Meu nome é Pedro Luiz Barreto Litvinchuk, me chamam de Pedrão. Eu fui empresário e depois de um dado momento me tornei pastor. Eu sou um cara liberal na forma, mas conservador nos meus valores. Eu sou Juliana Souza, sou advogada, sou mulher preta, ativista de direitos humanos e eu me defino como uma mulher negra buscando construir minha trajetória em primeira pessoa, tendo em vista o processo histórico de silenciamento ao qual os meus ancestrais, as minhas mais velhas passaram. Meu nome é Marina Persson, eu sou cineasta, apresentadora, sou atriz, trabalhei durante muitos anos na MTV, enfim, tô na luta. Nesse pouco que a gente se conheceu aqui, eu acho que apresentaria talvez assim como um cara maneiro, diferente, né? Mas a princípio um cara mais firme, com alguns valores, algumas coisas assim, né? Mas acho que talvez um cara descolado. Pedro, eu imagino que você me defina como uma mulher negra, como uma mulher guerreira, como alguém que seja talvez de religiões de matriz africana, ativista ou talvez militante. Eu talvez imagino que seja por aí. A Mari, eu acho que talvez me defina como feminista, como alguém que é intelectual, alguém que se mobiliza, enfim, ativista dos movimentos sociais. Eu acho que se a gente conversar um pouco mais e tocar em assuntos sensíveis, eu acho que, por exemplo, você vai me achar talvez muito de esquerda, com pensamentos progressistas que não se alinham com os seus, provavelmente. E a Juliana talvez se identifique mais com a linha de pensamento que eu vou defender. Qual seria a prioridade no seu programa de governo? A minha prioridade absoluta no meu programa de governo seria o combate à desigualdade. Outro dia eu vi o Drauzio Varela falando para o Mano Brown, no podcast do Brown. Houve um tempo em que nós, como humanos, que havia escravidão. E a gente passava, às vezes, na rua, via uma pessoa sendo açoitada e virava o rosto e ia embora, porque aquilo era como era... Chegou um momento que a humanidade falou assim, isso não é possível, é uma vergonha para a humanidade, a escravidão é uma vergonha para a humanidade, a gente tem que parar com isso. Hoje, o grande problema da humanidade é a desigualdade e acontece exatamente a mesma coisa. Então, vai haver uma hora em que qualquer decisão de governo vai ter que ser feita nessa direção. Isso aqui vai aumentar a desigualdade ou vai diminuir a desigualdade? Nós podemos ter viés ideológicos diferentes, mas, por exemplo, o que você fala sobre desigualdade também é uma prioridade. É óbvio. E para você conseguir chegar a esse ponto, você vai ter uma caminhada extremamente longa, como foram as caminhadas de conquistas de a libertação de escravidão ou de conquistas de democracia. Mas qual é o caminho que a gente vai trilhar para conseguir chegar lá? Porque sempre alguém vai se sentir de alguma forma excluído, né? Vou no mesmo toada que vocês, eu também reduziria, né? Eu trabalharia para reduzir as desigualdades, mas o princípio, a prioridade seria por conta do combate, né, do racismo, né, pela promoção da equidade racial, entendendo que esse é o processo que estrutura o nosso país. E a gente precisa assumir que a gente é uma sociedade racista. E, para além de assumir, o que a gente faz quando a gente toma essa consciência, né? Quais são as medidas que a gente toma para que realmente a gente consiga superar isso, entendendo que pessoas não negras são fundamentais nesse processo. Então, é implicar pessoas não negras nesse processo com ações concretas no dia a dia, no cotidiano. O que você faz para preservar um bom diálogo quando surgem divergências profundas? Eu acho que a gente sempre consegue acessar a outra pessoa quando a gente tenta se colocar no lugar da outra. Quando a gente para pensar que todo mundo tem dificuldade, independentemente de onde vem, em maior ou menor grau, mas ter uma escutativa e tentar, de fato, ter uma empatia genuína, né? Eu acho que, na teoria, eu também penso assim, que eu tento fazer a escutativa, mas existem alguns assuntos que são mais difíceis de você conseguir isso. O diálogo, ele consegue acessar até um certo ponto, mas há uma linha que é cruzada que fica impossível. Partindo da premissa de que você quer construir um Brasil que seja uma coisa melhor, você precisa quebrar essas divergências, porque senão é um cabo de guerra, você puxa para cá, eu puxo para lá e a gente não tem um bem comum. Eu, como pastor, houve um pedido na época do Ministério Público, tiveram mais de 1 milhão de assinaturas, sobre 10 medidas de combate à corrupção. Então eles pediram para que os pastores que
tivesse que as suas igrejas incentivassem as pessoas a assinarem. Tiveram igrejas que passaram o documento e que tinha que ter um número tal, tiveram mais de 1 milhão, não sei quantas assinaturas. Então, fazendo o número 10. E o número 10 era o número de um prefeito no Rio de Janeiro, né? E tinha eleição. Cara, eu fui detonado na rede social, entendeu? E tipo assim, a pessoa nem entendeu, nem viu o vídeo para ver do que se tratava. Quem era o 10? Era o Crivella. Aí piorou. Então fazia sentido. É isso, não, aí piorou, porque tipo assim, achou que eu estava impondo as pessoas para que elas votassem nisso. Então isso cansa um pouco, né? Eu acho que a gente está vivendo não é só político, acho que vai além da política, a gente está à beira da barbárie. Então, é nesse sentido que eu acredito que o que a gente está vivendo hoje não é uma crise somente política, é uma crise de humanidade mesmo. Uma discussão de pessoas que se informam de uma forma diferente, que não acreditam no jornalismo, que negam os fatos. Na minha visão, na verdade, houve uma emergência, outras pessoas, outra parte da população conseguiu entender o que acontece no subterrâneo da existência, que é o que é ser negro no Brasil. Então, assim, quando você fala que a gente está à beira da barbárie, para mim, eu entendo que houve um aprofundamento da barbárie, porque é isso que a gente vive todos os dias. Antes do vírus, a gente já tem um outro vírus que acomete o Brasil historicamente, que é o genocídio da comunidade negra, da comunidade quilombola, da comunidade indígena, para o qual a gente não se mobiliza, né? A gente se torna ativista para conseguir viver com dignidade, para a gente se manter vivo, né? E para que a gente consiga, efetivamente, quando a gente fala de direito à vida, que teoricamente é inegociável, isso seja realidade para todas as pessoas. Tenho falado cada vez mais e com pessoas mais diversas, das pessoas dos lugares de onde eu vim, de pessoas que se parecem comigo esteticamente falando. Então, na verdade, não, é exatamente o contrário. Então, entender o poder da minha voz, o poder da minha posição e como as pessoas se reconhecem nisso e como isso era importante para outras pessoas e para outras mulheres e para outras mulheres negras. A minha experiência é mais no âmbito das redes sociais, né? Em geral, meu Instagram é hater free, mas quando eu posto coisas um pouco mais ou fora Bolsonaro, ou manifestação na Paulista, ou sei lá, MTST, aí vem o ódio, né? Eu sou super a favor da liberdade de expressão, mas não acho que o meu Instagram é espaço para enfim, disseminação de ideias que não são democráticas, que não são científicas, que não estão de acordo com a minha concepção de humanidade. Então, eu apago mesmo. Às vezes eu sou muito cobrado para que eu me posicione mais energicamente. Mas eu sou pastor de uma comunidade que não me autorizou a fazer isso. Então, eu tenho gente lá de extrema esquerda e eu preciso respeitar o cara. Então, eu estou ali para pregar a Bíblia. Eu não estou ali para dar posicionamento. Então, queriam que eu fosse no movimento do dia do Bolsonaro, do trio elétrico. O cara me ligou para ir no trio elétrico. Eu falei, cara, não vou porque eu represento uma comunidade que não me autorizou a subir num trio elétrico. Meu compromisso talvez possa ser esse, assim, de tentar fazer um debate não partidário, mas um debate de princípios, de ideias, para conseguir encontrar os pontos que a gente tem em comum, porque eu acredito mesmo que talvez mesmo os polos, né, da direita e da esquerda tenham coisas em comum que não estão conseguindo ser identificadas nesse momento, porque tem uma coisa partidária muito mais forte, que está acima das nossas capacidades de contato, né, dos nossos pontos de conexão. Eu vou na mesma linha que você. Eu acho que o compromisso é nesse lugar de promover mais encontros, sabe? Que a gente consiga, né, conversar sobre coisas que nos unem, né? Enfim, qual é o projeto de país que a gente consegue, né, pensar, promover, construir a partir desse lugar. Existem realmente coisas que são inegociáveis, entendendo isso, como direitos humanos, enfim. A liberdade, direito à vida, de todas as vidas, a forma de como as pessoas querem existir no mundo. Partindo dessa premissa, né, que aqui são pessoas que influenciam, né, a gente precisa fazer uso dessa questão da tolerância, do amor, do respeito,
ou seja, de saber das diferenças, de respeitar as diferenças, né? Por exemplo, nós começamos falando do quê? Qual é o bem maior que a gente quer? É acabar com a desigualdade, o bem do Brasil. Se você polariza algo ruim, essas pessoas que te admiram irão replicar aquilo que você está fazendo, né? Então, um pouquinho mais de paciência, né? Eu acho que talvez o momento requer.